vamos aqui minimizar essa linha de código e vamos passar para o tópico 1.3. No tópico 1.3, vamos abordar a questão de como escrever os seus códigos na linguagem Wolfram e aqui dentro do software Matemática. Caso a nossa intenção seja declarar um valor para a variável, a variável x, podemos simplesmente escrever x é igual a 2. E repare que ela está azul porque o valor ainda não está salvo. Então, a gente dando o comando Enter, e aqui vai uma breve explicação. Se você tem um teclado que possui a parte numérica e a parte de letras, o comando de Enter que funciona é o Enter do teclado numérico, ou então Shift mais o Enter principal. Então vamos aqui, Enter numérico, e ele já me dá aqui um resultado de 2. Então, das próximas vezes eu digito X e teclo Enter, ele me mostra que X é igual a 2. Isso é bastante prático, principalmente em relação a outras linguagens de programação, onde eu precisaria vir aqui print, aí X, e aí ter um resultado. Aqui a gente basta simplesmente digitar X, dar Enter, dá o resultado, x é igual a 2. Ao invés de dar um valor para x, nós podemos setar uma função. Então, primeiramente, vamos apagar o valor de x, e para isso a gente usa o comando clear, colchetes x, fecha colchetes, executa, e pronto, o x volta a ficar em azul, e isso significa que ele não tem mais nenhum valor associado. Vamos para a nova linha de código e agora nós vamos definir uma função f de x. E aqui a gente pode, por exemplo, dizer f colchete x underline fecha colchete é igual a 2x. A gente vai executar essa linha e ele dá a saída para a gente que f de x é igual a 2x. Então agora nós podemos chamar essa função através de f colchete, e aí eu já coloco o valor do x que eu quero, vamos por exemplo colocar 3, fecho o colchete e executo o código e ele me dá um resultado que f de 3 é igual a 6, porque 2 vezes 3 são 6. O Matemática possui de forma nativa mais de 6.000 funções que já vêm gravadas e prontas para utilização. Como é um número muito grande, seria inviável comentarmos uma por uma aqui. Mas o que podemos destacar é que para acessá-las, você sempre precisa escrever com a primeira letra maiúscula da palavra. E assim, em caso de terem duas ou mais palavras, a gente vai seguir o mesmo padrão. Repare que, por exemplo, para apagar o valor da variável x, a gente usou a função clear. Então a gente escreveu clear com C maiúsculo e toda a função é acessada com colchetes e não parênteses. Se você coloca parênteses, ele vai ficar em vermelhinho e vai acusar erro. E caso você tente executar, por exemplo, vamos botar aqui e dar Enter, ele vai acusar erro aqui nesse trecho de código e clicando no maisinho você vai ver o que está errado. E ele já escreve aqui para você: Clear cannot be followed by parênteses. Vamos então aqui apagar esta linha de código, só para mantermos a organização. Vou deixar aqui de exemplo y é igual a 2.
E aí a gente acessa y e ele printa o valor que está associado a essa variável. E por último, vamos passar para a representação numérica e precisão de dígitos. O matemática preferencialmente utilizará o método de computação simbólica para a realização de cálculos. Com isso, os cálculos são feitos de forma muito mais rápida. Isso significa que, por exemplo, se colocarmos 7 dividido por 2, ele irá retornar o valor simbólico, 7/2. Caso queiramos o valor da conta em resultado decimal, nós precisamos utilizar a função que é específica para isso. Nós podemos colocar n, e aqui ele já vem embaixo dizendo n é a função valor numérico 7/2. Podemos também, ao invés de utilizar essa forma que acaba ficando mais trabalhosa de se codar, podemos simplesmente dar 7/2 /n. E aí ele já vai te dar o resultado em forma decimal. Poderíamos também setar o número de casas decimais que queremos que apareça no resultado. Então poderíamos vir n, colchete 7/2, vírgula 3, e com isso ele nos daria duas casas decimais. Por quê? O vírgula 3 indica que nós queremos a quantidade de 3 algarismos significativos. Então com isso ele vai te dar duas casas decimais. Se colocássemos 6, nós teríamos 5 casas decimais.